Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Habilitação em Debate, o podcast da Florescer. E hoje nós estamos aqui com a Érica, a nossa musicoterapeuta, e vamos conhecer um pouquinho mais da musicoterapia hoje, não é, Érica? Bem-vinda! Isso mesmo, obrigada. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? De repente, quem vai assistir, eu não sei que horas. Muito obrigada pela oportunidade. Que bom ter você hoje aqui com a gente. E fala um pouquinho pra gente sobre a musicoterapia, o que é? Bem, a musicoterapia é uma prática clínica, né, que utiliza a música e seus elementos para trazer bem-estar, qualidade de vida, promover objetivos terapêuticos na reabilitação, habilitação de indivíduos que estejam sendo beneficiados por ela. Basicamente, seria essa a definição da musicoterapia. E há diferença para a musicalização? Sim, há uma grande diferença. Embora, por exemplo, o público que não sabe a questão técnica, né, que vê de fora, vê as duas atividades ocorrendo, pensam que são a mesma coisa. Se trata da mesma coisa que a vivência com música, com instrumentos, mas a grande diferença entre elas está justamente no objetivo. Enquanto a musicalização, ela se preocupa com o conteúdo e acontece no seio pedagógico, a musicoterapia, ela se preocupa com o indivíduo. A individualidade, o bem-estar da pessoa que está sendo atendida. O objetivo é totalmente terapêutico. Então, a maior diferença está justamente no objetivo. E a semelhança está em usar a música e seus elementos. Sim. E quem é que pode aplicar a musicoterapia? Apenas o profissional musicoterapeuta, com formação, né? Desde abril deste ano, de 2024, foi aprovada, regulamentada a profissão no Brasil. Então, até antes da lei, você poderia fazer uma pós-graduação formativa. O que seria isso? É uma pós-graduação presencial, que tem uma carga horária de mais de 3.000 horas e que tenha estágio também e supervisão clínica. Tá? E após a lei, daqui a 2 anos, apenas as pessoas que têm graduação. Tá? No Brasil, existem graduações já muito antigas, no Centro-Sul, né, Centro-Oeste, Sul do Brasil. No Nordeste, a gente está na 3ª turma, é bem recente. Bem recente mesmo. Então, quer dizer que quando alguém fala que está fazendo musicalização no ambiente clínico, ele não está correto afirmar isso, né? Não está correto. Por quê? Porque a musicalização, ela só deve acontecer no ambiente escolar. Porque, como eu te falei, o objetivo dela está em conteúdo, chama de estética, né? Estética da música. Então, conseguir tocar bem um instrumento, entender o que é aquele instrumento, aprender escalas, ritmos, tudo dentro da parte estética. Então, não é o fim para um ambiente clínico, porque o ambiente clínico é promoção de saúde. Então, no ambiente clínico, o ideal é ser sempre a musicoterapia. E depois da regulamentação, principalmente. Então, a musicoterapia, o objetivo dela não é ensinar a tocar um instrumento, como algumas pessoas chegam, né? Isso. Meu filho vai aprender a tocar algum instrumento. Não significa que, por exemplo, se for uma necessidade de vida, de desenvolvimento, de satisfação emocional, no desenvolvimento terapêutico dele, aprender e se envolver com aquele instrumento, a gente pode iniciá-lo no instrumento e indicá-lo aí para uma escola, né, para aprender a parte estética, se ele quiser se profissionalizar ou usar esse instrumento para hobby, por exemplo. Mas não é o objetivo fim a prática instrumental. Você aprender a estética instrumental, mas você tem a interação, você conhece o instrumento, a gente toca, usa ele para expressar suas emoções, suas necessidades, desenvolver algumas habilidades com aquele instrumento. Tá? Mas o objetivo fim não é aprender um instrumento. E quem é o público? Quem pode se beneficiar com a musicoterapia? Qualquer pessoa. Tá? Desde as pessoas que necessitam, por exemplo, de um bem-estar, desacelerar dessa vida corrida que a gente tem, estressante de trabalho, essa rotina, né? Queira ter um relaxamento, um momento de relaxamento, de autoconhecimento. Por exemplo, tem a linha da vibroacústica, que faz massagem sonora. Então, assim, você pode fazer isso desde o público, por exemplo, com Alzheimer, pessoal que tem autismo, né? Idosos em geral, pessoas com deficiência, recém-nascidos prematuros, grávidas. Então, assim, a linha de atuação da musicoterapia é bem vasta, tanto que a gente diz que é dentro do ciclo da vida, desde do útero até
o último sussurro da pessoa. Mas também não adianta colocar uma música suave e dizer que está fazendo musicoterapia, não é isso? Não adianta. Tá apreciando música. Tá apreciando música, que tem gente que diz, coloquei aqui uma musiquinha para relaxar, mas não sabe se uma pessoa que chega vai gostar daquilo que vai relaxar. Tem certas músicas que faz estressar a gente, né? Isso, vou dar um exemplo claro. Como eu falei no início, o foco é no indivíduo, né? Então, o musicoterapeuta ele vai avaliar aquele indivíduo, a sua identidade sonora, que a gente chama de ISO. Né? Quais são os sons que permeiam aquele indivíduo desde o seu processo de nascimento até aquela fase que chegou ao terapeuta, né? E a partir daí vai se analisar quais são as músicas que vão trazer mais conforto ou desconforto. Na terapia, na intervenção, em determinadas situações, a gente provoca um desconforto para haver uma transformação. Mas é um desconforto para transformação controlada. Onde o musicoterapeuta está o tempo todo mundo as reações, né, tanto emocionais quanto biológicas, daquele indivíduo, para saber até que ponto a gente pode estressar, digamos assim, o sistema daquele indivíduo para promover uma melhoria. Né? E dosar essa questão. Então, assim, por isso que a musicalização não seria no ambiente clínico, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que para elas ficarem felizes, elas gostam de músicas agitadas. E para poder curtir, digamos assim, uma parte mais triste da vida, uma situação difícil, colocam música mais lenta. Tem pessoas que são o oposto. Quando estão tristes, querem músicas alegres para sair desse estado de ânimo. E quando estão alegres, às vezes botam música tranquila, calma, um louvor, né? Então, assim, depende muito. E às vezes uma música, por exemplo, para mim, funciona como uma forma de relaxamento, para você pode ser estressante. Por exemplo, reggae. Você gosta de reggae? Não gosta de reggae. Tem gente que escuta reggae para relaxar. Para relaxar, exatamente. Né? Já tem gente que escuta rock para relaxar. Então, assim, é muito relativo. Por isso que é importante a avaliação do musicoterapeuta da questão da identidade sonora desse indivíduo. Interessante. E existem escalas de avaliação que você citou, para a gente entender melhor esse indivíduo? Existe sim. Então, cada linha de atuação do musicoterapeuta vai ter uma escala específica para ser aplicada, tá? E dependendo do método que ele está usando também. Mas a maioria das escalas hoje existentes, principalmente na parte quantitativa, são escalas internacionais. Então, que necessita de formação específica com os seus criadores. Né? A gente tem criadores vivos graças a Deus, da musicoterapia, né? A gente bebe diretamente na fonte. Então, a gente faz essa formação, tem que ter habilitação para isso, assim como também os métodos, né? Por exemplo, métodos para aplicar no ambiente neonatal, nas UTIs com os prematuros. Tem uma formação específica, que, se eu não me engano, é alemã, essa formação. Eu acho que também tem nos Estados Unidos. E, por exemplo, para quem é autista, a gente tem, no Brasil, uma escala que foi desenvolvida por um brasileiro, que é a DEMUCA, que é específica para o espectro autista. Então, ela é uma escala que ela tanto pode ser usada no ambiente da musicoterapia, quanto no ambiente escolar. Na prática de educação inclusiva, né? Musical e inclusiva. Então, existem vários métodos. E a maioria, assim, que a gente tem hoje na avaliação da musicoterapia, a gente traz dados qualitativos, porque é a resposta de uma reação daquele indivíduo, de um estado de saúde daquele indivíduo, né, que ele precisa melhorar. Então, é muito visível. Mas, em alguns momentos, em algumas escalas que são aplicadas, a gente consegue, sim, trazer dados quantitativos. Que maravilha! E no público com TEA, como é que funciona? Quais são os benefícios que traz para esse pessoal? Bem, os benefícios são vários, né? Vou citar alguns. Um deles que eu acho mais impactante na vida é a questão da melhoria da questão emocional. Né, da regulação emocional. Então, às vezes, ele chega num ambiente muito ruidoso, né, e a maioria tem muita hipersensibilidade auditiva, e ele se desregula. Então, durante o processo musicoterapêutico, a gente vai dessensibilizando, vai trazendo vários sons, várias vivências para ele, vários timbres diferentes, e aí ele começa a entender melhor, a controlar melhor as emoções quando ele chega num ambiente ruidoso. Ele já consegue melhorar um pouquinho o seu emocional e não se desregula tanto, por exemplo.
A gente também trabalha questões comportamentais, aspectos da linguagem, da comunicação, quando a gente vai ensinar um instrumento, falar as notas, falar o nome do instrumento, por exemplo. Sim. É alguma das atividades, tá? Legal. E aí ele pode ser trabalhado também esses aspectos. Assim como questão motora fina. Então, depende muito da necessidade daquele indivíduo que chega para o atendimento. Né? Então, dá para alinhar a musicoterapia ao atendimento transdisciplinar, né? O objetivo. Sim, sim, e deve sim. É muito benéfico para a pessoa que está sendo atendida, se ela está sendo feita por uma equipe multidisciplinar que conversa entre si. Sim. Porque potencializa os efeitos de todas as áreas, né? A musicoterapia ela vem para agregar positivamente essa evolução. Né? Vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem uma dificuldade na motricidade fina. Então, a fisioterapia vai estar trabalhando aqueles aspectos da mão, a música vai trazer os instrumentos, que vai ser uma forma mais lúdica de exercitar, de fixar aquilo que foi trabalhado na físio, na TO. Então, dá sim e deve sim, é muito benéfico se a equipe multidisciplinar conversa e traça esses objetivos em conjunto. E deixa a terapia bem mais lúdica e divertida. É, né? Bem mais lúdica, bem mais suave, né? Sim. Eles exploram bem, ficam mais à vontade para explorar. Que bacana. E existem malefícios também na musicoterapia? Pode prejudicar alguma coisa? Malefícios, eles surgem quando se diz que está se fazendo musicoterapia sem ser por um profissional. Sim. Tá? Porque a música em si, ela tanto traz bem quanto traz mal. No nosso cotidiano, né, no senso comum, a gente pensa que a música só faz bem. Né? Mas não, às vezes ela traz um mal. O que seria esse mal? Ativar gatilhos de traumas que às vezes você nem sabe que tem. Um exemplo, às vezes a gente trabalha o som do oceano, o som do mar, que é muito associado ao som do útero. Sim. Então, geralmente, todo mundo se sente muito aconchegante, muito tranquilo com esse som. Mas crianças que sofreram durante o processo de parto, pessoas que sofreram afogamentos, né? Elas vão ter traumas com esse som. Então, a partir do momento que eu sei disso, eu vou trabalhar esse trauma. Né? Que lembra daquela questão da transformação do indivíduo. Às vezes eu vou estressar o indivíduo para chegar a um processo de transformação. Então, entender esse processo, mas de forma consciente, ética e controlada dentro das abordagens. Claro. Maravilha, Érica. E você trouxe aqui uma gama de instrumentos, que na verdade parecem brinquedos. Mostra pra gente o som, como é que funciona, para que serve. Esses daqui são sinos musicais, tá? Eles são lindos. São afinados nas notas. Sim, então a gente trabalha escalas também, por exemplo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E aí as cores, elas são sempre feitas dentro do espectro do visível. Há um estudo para que o Dó seja vermelho, para que o Fá seja verde, tá? Entendi. E aqui a gente também tem um xilofone, que embora ele pareça muito com aqueles xilofones de brinquedo, ele é um xilofone que ele vem realmente afinado na nota. E isso é muito importante na musicoterapia, sem instrumentos musicais. Por quê? A gente trabalha os elementos sonoros. Então a gente precisa daquela frequência daquela nota, porque a frequência da nota ela vai trazer um bem-estar para o indivíduo. Se a gente vai lá para a linha da vibroacústica, cada frequência vai trazer um benefício para o corpo. Então não adianta ser aqueles pandeirinhos de brinquedo, né? Que não adianta. A gente faz para ir fazer a transição. O ideal para a estimulação auditiva, principalmente da hipersensibilidade, por exemplo, tem indivíduos autistas que têm ouvidos absolutos. O que é um ouvido absoluto? Ele consegue ouvir a frequência daquela nota. Então, se sai daquela frequência, causa uma desregulação, um desconforto auditivo nele. Então, as notas, a gente usa instrumentos de verdade. Que coincidem com as cores do sininho, embora sejam muito lúdicos, né? Que aqui nesse caso a gente trabalharia para crianças. Né? Para desenvolver crianças. A gente também tem uns bichinhos que a gente vai trabalhar a parte da linguagem, do som grave. Olha né? só. Temos instrumentos lúdicos também. Que esses instrumentos me arrepio quando eu vejo. Eu gostei do som. Porque esses instrumentos eles também podem ser usados na musicalização. Mas na musicoterapia eles vão ser usados para outros fins. Né? Que não é o conteúdo, digamos, o som grave,
a nota afinada em tal frequência. Não, para quem está sendo atendido não interessa. Entendi. Interessa ao musicoterapeuta que vai saber aquela frequência, vai saber o que usar, para que usar e quando usar com aquele indivíduo. Temos chocalhos também em forma de frutas, legumes. Dá para trabalhar junto com a Nutri aí, para quem tiver seletividade alimentar e com a TO. O famoso triângulo, né? Que aqui no Nordeste é famosíssimo, né? Então a gente tem vários instrumentos, o violino, o teclado, então a gente trabalha diversos instrumentos que a gente chama de diversos timbres, diversas identidades sonoras para poder estimular esses indivíduos. Entendi. Tá? E aí vai do bem-estar de cada um, né? Porque assim, tem crianças que devem amar o violino, outras que não, porque é um som bem agudo, né? Isso. Alguns, por exemplo, podem rejeitar som mais agudinhos, mais metálicos. Outros já vão ter mais foco naquele som. Depende muito do histórico. E aí, se for um processo traumático, a gente trabalha para melhorar e a pessoa conseguir conviver com esse som. Né? Digamos assim, minimizar os efeitos danosos desse som. Mas se eu não conheço, se eu não estudo, se eu não sou um musicoterapeuta, eu não vou jamais pensar por esse viés. E eu não vou ter ferramentas técnicas suficientes para poder ajudar esse indivíduo a melhorar. Aí eu vou trazer o instrumento e vou acabar prejudicando mais esse indivíduo. Então, por isso que é importante ser um musicoterapeuta, aplicando a musicoterapia. Essas crianças, verdade. Muito bom, Érica. Obrigada por tê-la aqui. Foi um prazer. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. Fiquem de olho nos próximos episódios. Lembrando que é um podcast direcionado para pais, profissionais e também os familiares, tá? E é isso aí, Érica. Dá mais uma palhinha pra gente, mais um sonzinho. Vamos lá, vamos pegar outro instrumento aqui. Vamos. Vamos fazer um tchau, né? Então, tchau.